O tema de hoje são os tipos de metamorfismo. Vamos discutir eles iniciando com o metamorfismo regional, que resulta da colisão das placas continentais e da formação de cadeias de montanhas, que ocorre em níveis moderados e profundos, sob pressões moderadas a ultra altas e em temperaturas elevadas. Outro tipo é o metamorfismo de alta pressão, que ocorre em zonas de subducção, em condição de alta pressão e temperaturas baixas a intermediárias. O metamorfismo de contato afeta uma estreita faixa de rochas encaixantes ao redor de intrusões magmáticas e rochas parcialmente fundidas e ocorre associado a altas temperaturas. Já quando o calor e as ondas de choque resultantes da colisão de meteoritos na superfície da Terra podem causar o metamorfismo de impacto nas rochas da vizinhança imediata do local da queda. O metamorfismo de soterramento ocorre em temperaturas e pressões baixas e modifica as rochas sedimentares, representando o limite entre a diagênese e o metamorfismo. E o metamorfismo de assoalho oceânico é causado pela percolação da água do mar em centros de expansão das dorsais mesoceânicas, afetando os basaltos quentes extravasados. Portanto, esses são os principais tipos de metamorfismo que iremos discutir, iniciando pelo metamorfismo regional, ou seja, aquele que se desenvolve em extensas regiões crustais e alcança níveis profundos na crosta, relacionado a cinturões orogênicos nos limites das placas convergentes. Em geral, resulta da ação combinada da temperatura, pressão litostática e pressão dirigida. Esse tipo de metamorfismo é responsável pela formação da maioria das rochas metamórficas no planeta Terra. Na figura, percebam o ponto A, que se encontra próximo à superfície, em condição de baixa temperatura e pressão. No momento da convergência das placas tectônicas, quando ocorre a colisão dessas placas, esse ponto A vai aumentando sua pressão e temperatura, alcançando condições mais profundas, formando rochas metamórficas, associada ao metamorfismo regional, que abrange grandes áreas nos limites orogênicos das placas convergentes, geralmente associada à colisão entre duas crostas continentais. Essa convergência forma grande parte das rochas metamórficas, começando pela ardósia, em baixo grau metamórfico, apresentando estrutura de clivagem ardosiana, associada à orientação preferencial das cloritas e sericitas, transformando-se em profundidade para filito, com a estrutura de microondulações representada pela clivagem de crenulação, que grada para o xisto, com a estrutura de xistosidade representada pela orientação preferencial das biotitas, e em condições mais profundas para uma estrutura de bandamento gnáisico, representada pela segregação metamórfica de bandas máficas e félsicas quartzo-feldspáticas. O metamorfismo regional apresenta como características gerais: ela está restrita a cinturões orogênicos que se estendem ao longo de centenas de quilômetros. Os agentes principais do metamorfismo incluem temperatura, pressão e solução química ativa. A duração do tempo é longa, ou seja, para esse tipo de metamorfismo ocorrer é necessário milhões ou dezenas de milhões de anos. Associado à convergência de placas litosféricas, as rochas produzidas sofreram deformação e recristalização, exibe foliação penetrante com orientação preferencial dos grãos minerais, como mostrado anteriormente, em condições de pressão e temperatura mais altas, próximo ao limite entre a crosta e o manto. A fusão parcial ou completa pode ser acompanhada com o desenvolvimento de migmatitos e granulitos, como mostrado nas fotografias ao lado. Já o metamorfismo de contato ou termal se desenvolve em rochas encaixantes de variadas composições ao redor de intrusões magmáticas, formando o que se chama de auréola de metamorfismo. Portanto, para a ocorrência desse tipo de metamorfismo, é necessária uma intrusão ígnea, a presença de uma rocha encaixante. Entre esses dois componentes, o agente principal do metamorfismo é a temperatura que emana das intrusões ígneas, resultante do calor que emana do magma, formando uma estreita faixa que é chamada de auréola. E a rocha resultante nessas condições de alta temperatura e baixa pressão é denominada genericamente de Ornfels. O termo é derivado da palavra alemã Ornfels, que significa pedra do chifre, devido à sua dureza e textura excepcionais que lembram chifres de animais. Também conhecida como granofels ou cornubianitos, e apresenta textura granoblástica fina. A extensão dessa auréola de metamorfismo depende do volume e da natureza do magma invasor, do gradiente geotérmico em torno da intrusão e da natureza da rocha encaixante, podendo apresentar composições variadas a depender do tipo de rocha encaixante.
Quando a encaixante é uma rocha pelítica, como um folheiro, tem-se uma evolução dos minerais índices formados. Quanto mais próximo da intrusão, maior a temperatura, podendo ser formada a cordierita e a silimanita, gradando para a biotita, andaluzita, e mais próximo da rocha encaixante, em condições de menor temperatura, muscovita e clorita. Já quando a rocha encaixante é um arenito, se desenvolve em entorno da intrusão granítica uma auréola representada por quartzito. E quando a rocha encaixante é um calcário, são formados as margas. De modo geral, esse metamorfismo ocorre em intervalos de tempos curtos, da ordem de poucos anos até 100 anos, e podem ocorrer mudanças na composição causada por fluidos liberados pela intrusão magmática, associado ao metasomatismo. Já o metamorfismo cataclástico ou dinâmico é aquele que se desenvolve em faixas longas e estreitas nas adjacências das falhas e zonas de cisalhamento. O principal agente de metamorfismo são as pressões dirigidas, que causam movimentações e rupturas na crosta. E as rochas resultantes sofrem esmagamento, comminuição e pulverização, ou seja, redução do tamanho dos grãos, produzindo as brechas de falha, geralmente mais próximas da superfície terrestre, que evolui para cataclasitos, no ambiente mais rúptil, associado à fragmentação mecânica e ao fraturamento dessas rochas, para o milonito, em condições mais profundas, em regime dúctil, associado à deformação plástica e estiramento desses minerais. Esses tipos de rochas são muito comuns em zonas de cisalhamento, onde os minerais ficam fortemente orientados. Já o metamorfismo de impacto está associado às crateras produzidas por impacto de meteoritos, como mostrado na fotografia, de diferentes tamanhos na crosta terrestre. Esse impacto produz ondas de choque em condições de pressão e temperatura extremamente elevadas, de até 1000 kBares e temperatura da ordem de 5000 graus Celsius. O tempo de duração desse metamorfismo é muito curto, da ordem de microsegundos, e as rochas impactadas são vaporizadas, podem sofrer fusão e resfriamento instantâneo para produzir vidro vesicular contendo coesita e xistovita, que são polimorfos do quartzo de elevadíssima pressão, além de pequenos cristais de diamante. Já o metamorfismo de fundo oceânico está restrito à transformação da crosta oceânica nas proximidades das dorsais mesoceânicas. Ocorre na parte superior dessas rochas, em geral associadas aos diques foliados, que são condutos por onde a água se movimenta através das células de convecção. Os agentes principais do metamorfismo incluem temperatura e percolação da água do mar, e as rochas produzidas são principalmente de composição básica a ultrabásica, sem foliação penetrativa. O metamorfismo de soterramento ocorre em bacias de subsidência, onde os sedimentos vulcânicos intercalados sofreram metamorfismo de baixa temperatura. Os agentes principais do metamorfismo incluem condições de baixa temperatura, gradiente geotérmico e baixa pressão, peso das camadas sedimentares, sem qualquer influência da orogênese ou intrusões magmáticas. E pode originar uma foliação horizontal paralela ao plano de stratificação, em virtude da cristalização incipiente das micas, que se orienta devido ao peso das camadas subjacentes, e as estruturas originais são amplamente preservadas nesse tipo de metamorfismo. Já o metamorfismo de ultra alta pressão, representado pelas faces xisto-azul, ocorre nas margens das convergências das placas tectônicas, associadas às zonas de subducção da litosfera oceânica fria e os sedimentos sobrepostos contra uma placa continental oceânica adjacente. Como mostrado na fotografia, a subducção de uma litosfera oceânica fria, metamorfizando em alta pressão devido ao atrito de duas placas sólidas, e os agentes principais do metamorfismo incluem uma pressão elevadíssima e condições de baixa temperatura. E as rochas produzidas contêm aglomerados de minerais de alta pressão, principalmente o glaucofano, com essa cor azul característica. Para essa rocha ser preservada, deve ter uma elevação rápida para a superfície. Em síntese, temos como os principais tipos de metamorfismo o metamorfismo de assoalho oceânico, que está associado à circulação da água do mar através dos diques foliados da crosta oceânica, com a efetiva participação desses fluidos, o metamorfismo de ultra alta pressão, representado pela face xisto-azul e a presença de minerais como o glaucofano, características de condições de pressão extremamente elevada, gradando para faces eclogitos, com a desidratação da placa oceânica e subducção, o metamorfismo regional, responsável pela produção da maior parte das rochas metamórficas, em condições de pressão e temperatura variáveis, e pela atuação desses parâmetros em longos períodos de tempo. O metamorfismo de contato produzido pelas auréolas de metamorfismo ao redor de intrusões ígneas, e o metamorfismo de soterramento associado à compactação e à gênese e posterior transformação metamórfica dessas rochas devido à pressão litostática.